Oba, continuando aqui então com nossas aulas, vamos falar de uma segunda força especial, que no caso é a força centrípeta, certo? O objetivo da aula é a gente conhecer a força centrípeta, a gente identificar a orientação da força centrípeta e a gente saber aplicar o conceito e as relações associadas à força centrípeta. Beleza? Então vamos lá. Força centrípeta, ela sempre vai ser a força radial resultante de um corpo quando ele se move em uma trajetória circular. O módulo da força centrípeta ela é calculada dessa forminha que está aparecendo aí, ó, que é a massa vezes a aceleração centrípeta. Lembrando que a aceleração centrípeta ela é v ao quadrado dividido por r, né? Então, o módulo da força centrípeta vai ser calculado por massa vezes velocidade ao quadrado dividido por r. Tudo bem? Então, m é a massa, v é a velocidade, né? Tangencial, a velocidade linear que o corpo tem quando ele está no movimento circular. E R é o raio da trajetória da circunferência desenhada que a trajetória tem, o formato que a trajetória tem. A força centrípeta ela é uma força fictícia, né? Por isso que ela é a força resultante radial, ou seja, a gente calcula a força radial dos nossos sistemas e a gente iguala essa força radial à força centrípeta. Essa é a forma de a gente chegar e relacionar a força centrípeta às forças reais que existem no nosso sistema. Ela é uma das forças chamadas forças não inerciais, porque como o corpo está sendo acelerado, quando o corpo está numa trajetória circular, o corpo está sendo acelerado, né, para que ele mantenha essa variação na direção da sua velocidade, é necessário que ele seja acelerado. Então, nesse contexto, a gente pode recair em um problema de não conseguir analisar usar a segunda lei de Newton ali devido ao sistema que a gente está utilizando não ser um referencial inercial. Aí a gente usa esse artifício de já conhecendo a aceleração que está ali vinculada, que no caso é a aceleração centrípeta, a gente definir uma força centrípeta, uma força não inercial vinculada, que no caso é a força centrípeta. Existem outras forças não inerciais, mas que não entram aqui agora na nossa discussão. Então, o módulo dela é mv ao quadrado sobre r, a direção dela é a direção radial e o sentido dela é sempre voltado ao centro da trajetória. Fazer alguns exemplos, fazer algumas demonstrações para que vocês entendam, né, como a gente faz esses cálculos. Então, eu tenho aqui esse exemplo, né, que é uma bola que está presa numa corda e que está girando nessa trajetória circular. Então a pessoa está girando essa bola e a bola está girando. A pessoa está fazendo uma força nessa bola, fazendo com que essa bola gire nessa trajetória circular. O que é que eu vou fazer aqui agora é tentar buscar identificar a força de atrito, a força centrípeta e as forças que agem sobre esse corpo, né? Então vamos fazer uma análise bem simples aqui. Primeiro, qual é a direção radial? A direção radial é essa direção aqui, ó, ao longo do raio da circunferência, certo? Então a gente vê aqui, ó, que essa setinha azul que eu estou colocando indica para a gente a direção radial, né? Que é a direção do versor R. Beleza? Qual é a força que é aplicada sobre a bolinha? A força que é aplicada sobre a bolinha, que permite, que faz com que essa bolinha fique presa, é a força de tração, né? Por causa do fio que está aqui, ó, da cordinha que está aqui. Então, a força que age sobre a bolinha é a força de tração. Então, quando eu for fazer qual é a resultante radial, a resultante na direção radial, a resultante na direção radial vai ser o quê? Menos t. Porque ó, já que eu estou assumindo que a direção radial é ao longo, né, do raio saindo, e a força de tração está vindo em direção ao centro, a gente tem que ela é negativa, é menos t. Beleza? Então, a força resultante do nosso sistema é igual a quê? É a força de atrito, ou a força centrípeta. E a força centrípeta, ela é voltada ao centro também, então por isso que ela também é negativa. Então a gente vai ter aqui, ó, que a força resultante é igual à força centrípeta. Se é igual à força centrípeta e também é igual a menos a tração, a gente tem que a tração é igual à força centrípeta. Aqui, ó.
módulo de uma igual ao módulo da outra. Beleza? Veja que desse jeito a gente consegue descobrir qual é a tração, qual é a tensão que a corda aqui tem que suportar, sabendo a velocidade do corpo, sabendo a massa do corpo e sabendo o raio que a gente quer que ele desenhe. Dessa forma a gente pode escolher uma corda que suporte isso. Beleza? Aqui agora alguém pode estar com alguma dúvida, ou pode ter surgido durante essa explicação uma dúvida sobre o quê? Sobre, professor, mas a força que é aplicada sobre a bola não é a força centrípeta? Não, não é a força centrípeta. A força centrípeta, ela é uma força fictícia. Então a gente tem que olhar frente àquelas forças que a gente analisou. Quais são as forças que a gente analisou nas aulas passadas? A força peso, a força normal, a força de tração, a força de atrito, força aplicada. Né? Então a gente tem esses cinco tipos de forças que eu apresentei lá. E qual daquelas forças estão aqui? A força de a força de tração. Então é ela que está vinculada a esse movimento. E aí a força centrípeta, ela é o que? Ela é a resultante radial, né? Nesse sistema. No nosso caso aqui só tem força de tração. Vamos para uma próxima, que é a força gravitacional. Eu tenho aqui um satélite que está rodando, que está orbitando um planeta, certo? No caso aqui vamos supor que é a Terra. Então tem aqui um satélite orbitando, uma órbita circular a Terra. Qual é a força que mantém esse satélite aqui preso? É a força gravitacional. Então se eu fizer aquele mesmo estudo, qual é a força radial? Qual é a direção radial? A direção radial é saindo daqui do centro e vindo para cá para fora. Qual é a força que está sendo aplicada? A força gravitacional, voltada para dentro. Então a gente tem o quê? Que a resultante radial vai ser igual a menos a força gravitacional. Mas a força radial, a resultante radial também não é a força centrípeta? A força centrípeta sempre está apresentada, voltada para o centro, então ela também vai ser negativa aqui. Dessa forma eu vou ter que a força gravitacional ela vai ser igual à força centrípeta. A força gravitacional ela pode ser dada usando a lei universal da gravitação de Newton, né? Por isso daqui, ó. Ela depende da massa do satélite, da massa do planeta, depende da distância, do inverso, né? Da distância ao quadrado. E isso tudo com uma constante G. Esse aqui é uma constante universal da gravitação, certo? É uma constante. Então eu tenho que o módulo da força vai ser dado desse jeito, certo? E a força centrípeta é dada desse jeito. Veja que massa, que agora aqui eu posso fazer algumas simplificações. Quais são? Aqui tem R e aqui também tem R. Então eu posso simplificar eliminando aqui o quadrado, ou seja, eu posso pegar esse R e passar para cá multiplicando, ou multiplicar toda a equação por R, de tal forma que ó, esse aqui se transforma em 1 e esse daqui acaba dividindo e ficando apenas 1 aqui, né? E a massa também, ó, gente, eu posso dividir tudo pela massa. Né? Quando eu divido a equação toda pela massa, que vai ficar só o V ao quadrado, e aqui vai sumir esse M. Então a gente vai ficar com essa relação, que é bem mais simples, e que mostra pra gente quais são as coisas mais importantes, né? Nesse contexto aqui. Então veja que para eu saber a massa, ou para eu saber a velocidade com que o satélite circula a Terra, orbita a Terra, eu preciso saber da massa da Terra e preciso saber qual é a distância que esse satélite vai estar da Terra. O G eu não estou falando do G porque o G é uma constante, certo? Você pode olhar em qualquer livro, vocês vão ver esse G. Então, ó, para eu saber a velocidade, só depende do raio. Que negócio interessante, né? Visto que todos os satélites ao redor do planeta, né, eles vão estar todos com... a massa vai ser a mesma para todos os satélites. Então, para cada velocidade, eu vou ter um raio diferente. Ok? Nossa, veja, foi a aplicação aqui da força centrípeta. E nesse caso aqui de um carro fazendo uma curva. Se o carro está aqui fazendo uma curva, né, numa trajetória circular, ele não precisa estar ele não precisa estar preso, né, numa rotatória. Basta que a seção da curva a gente possa analisar ela como se fosse uma seção de trajetória circular, viu, pessoal? Porque aqui, ó, os exemplos que eu apresentei eram círculos fechados, né? Mas aqui não precisa obrigatoriamente ser círculo fechado. Aqui basta, nesse trecho,
né, nesse trecho da curva, a gente conseguir analisar ele como um círculo, como uma circunferência. Nesse caso, qual é a força que está segurando o corpo na trajetória circular? Qual é a força que mantém o corpo na trajetória circular? Nesse caso aqui, vai ser a força de atrito dos pneus, né, com a pista. É a força de atrito dos pneus com a pista que segura o corpo aqui. Então eu vou fazer de novo aquela mesma estratégia da força da direção radial. Eu defino aqui como nosso centro, então a direção radial vai ser para lá, né? Então a força que segura o corpo vai ser o quê? Vai ser uma força de atrito. Então, ó, no sentido menos R, né? Então vai ficar o menos F. E a força e a resultante radial ela tem que ser igual, né, à força centrípeta, ou melhor, a força centrípeta tem que ser igual à força resultante radial, de tal forma que ela vai ser menos Fc, porque a força centrípeta ela sempre aponta para dentro também. Então a gente tem que a força de atrito ela é igual à força centrípeta. Então eu vou ter aqui, ó, a força de atrito vai ser igual a isso daqui. Massa vezes velocidade ao quadrado vezes R. Qual é a análise que eu vou fazer aqui agora? A análise que eu vou fazer é que eu vou assumir que essa força de atrito é a força de atrito estática. Porque é a força de atrito vinculada a um movimento assim, ó, gente. A esse movimento radial, né? E veja que o corpo, a gente quer que o corpo não se mova radialmente, que ele fique preso no raio. Apesar, né, do carro estar andando para frente, eu quero que ele não se mova ao longo do raio, porque eu não quero que ele saia da pista. Então, a força de atrito que eu trabalho nesse sentido é a força de atrito estática. Então, eu quero que o corpo esteja na iminência de se mover ali, ó. Mas ele não vai se mover. Qualquer vacilozinho que o motorista dá, ele sai. Mas é porque eu quero saber esse limite. Eu quero saber quais são as informações que eu posso obter nesse limite. Né? No limite do corpo sair, do corpo derrapar da estrada. Então, o que é que vai acontecer aqui? A força de atrito ela vai ser igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Então, ó, essa equação vai ficar desse jeito, assumindo que a força normal é o quê? Massa vezes a gravidade, que nesse contexto a força normal vai ser igual à força peso, certo? Então, a normal nesse contexto vai ser igual a massa vezes a gravidade. Desse jeito eu posso cancelar aqui, ó, a massa, né? Ou seja, divido toda a equação pela massa, aí a minha equação fica desse jeito aqui, ó. Aqui dá para eu descobrir muita coisa. Aqui eu posso descobrir qual é a velocidade do corpo, né? Se eu tenho, qual é a velocidade máxima, né, que o corpo pode ter, sabendo o coeficiente de atrito estático, né, entre os pneus e a pista. Eu posso saber qual é o raio, né? Qual é o maior raio que eu posso ter, né, qual é o menor raio que eu posso ter numa curva com determinada velocidade, com determinado coeficiente de atrito. Então veja que eu tenho aqui, ó, 3 variáveis que podem se alterar, que a gravidade é um valor constante, mas eu posso analisar essas 3 variáveis aqui, ó, de várias formas diferentes. Beleza? Vamos então aqui para esse último fenômeno, né, que é o globo da morte, né? Normalmente tem uma gaiola de ferro que um motoqueiro fica andando aqui em círculos, né? Um motoqueiro ou vários motoqueiros, eles ficam lá andando em círculo. E aí, nesse contexto, veja que esse motoqueiro está até errado aqui a figura, né? Ele está indo no sentido contrário, mas tudo bem. Foi a figura que ficou assim. Mas as representações das forças estão todas certinhas. Veja que aqui, ó, fazer uma análise aqui, ó, de quando o motoqueiro está no topo. Quando o motoqueiro está aqui no topo, quais são as forças que agem sobre ele? A força peso, empurrando ele para baixo, e a força normal, né? Porque olha o que acontece. Aqui está a superfície do globo, né? E a superfície atua sobre a moto, empurrando a moto para baixo. Então a normal vai estar no mesmo sentido da força peso, certo? Então assim, como eu tenho a trajetória circular, eu vou fazer aquela mesma análise. Pego aqui do ponto, o radial é para cima, né? Tá vendo? Radial para cima. Então, qual é a resultante radial nesse contexto? A resultante radial, eu vou ter que pegar a normal e o peso e colocar, somá-las, mas negativas, ó. Então vai ser menos a normal, porque ela está contrária, né, ao eixo, menos a força peso, né? E a força resultante radial tem que ser igual à força centrípeta. A força centrípeta também é voltada para o centro,
Está aqui o menos também dela. Então eu tenho que a normal mais o peso é igual à força centrípeta. Então eu tenho que a normal mais o peso é igual a mv ao quadrado dividido por r. Beleza? Daqui então eu posso descobrir a normal. Qual é a força que o globo, né, faz sobre sobre a moto? A força que o globo faz sobre em módulo, né, vai ser isso daqui. Substituindo o peso por mg, né, a gente pode simplificar essa equação, ó, escrevendo ela desse jeito. Beleza? Aí vai ficar que a normal é igual a massa vezes, né, o v ao quadrado dividido por r mais g. Feitinho aqui. Ficou claro? Então, dessa forma, a gente vai ter a informação sobre a força que o globo exerce sobre a moto, nesse ponto, mas também, né, terceira lei de Newton, a força que a moto exerce sobre o globo nesse ponto. Isso facilita para a gente descobrir qual material a ser usado, qual o reforço que a gente tem que fazer para que ele suporte essa carga. Certo? A gente pode fazer também análise na base. Ó. Se a gente for aqui na base, qual é a diferença? Na base, o peso continua para baixo, mas a normal é para cima, porque a superfície de contato agora é aqui embaixo. Ó. Então a normal agora é para cima. A resultante então vai mudar. Por quê? Vamos lá, direção radial. A direção radial saiu do centro para baixo. Veja que agora a força peso ela ficou paralela, tá vendo? A força normal ficou antiparalela à direção radial. Então a força normal continua negativa. A força peso agora é positiva. A força centrípeta, ela é sempre menos, né? Porque ela é voltada ao centro, né? Então vai ser menos Fc. Então a gente vai ter agora ó, que a normal menos o peso é igual a mv ao quadrado sobre r, né? É essa equação aqui, ó. Só fui multiplicar tudo por menos 1. Então a equação é essa. Se eu quero saber a normal, eu vou pegar o peso e passar para o outro lado. É isso? Ou tá errado, ó. Aqui é menos. Ô, gente, me desculpe, ó. Aqui é o menos, tá vendo, ó? Que eu peguei esse peso e passei para o lado de cá. Esse daqui é menos. E esse daqui é mais. Certo? Esse daqui é mais. Ó. Ele está aqui negativo. Quando ele passar para o lado de cá, ele vai vir aqui para cá positivo. Certo? Tem um erro aqui. Certo? Aí, então, quando eu passo, ele fica positivo. E aí eu vou ficar com a normal dada dessa forma aqui. Qual é a análise que eu quero fazer aqui agora? Veja que está ao contrário, está invertido os sinais, certo? Então, qual dos dois terá uma normal maior? Né? A normal maior será na base, né? Porque na base que fica o mais. Né? A normal maior vai ser na base, porque eu vou estar somando essas duas contribuições. Já no topo vai ser menor, no topo vai ser menor porque eu vou estar subtraindo essas duas contribuições aqui. Então, olhando para o sistema aqui, né? Esquecendo as equações para vocês entenderem. Qual é o ponto em que a gente tem uma força normal maior? É de se esperar que seja aqui embaixo mesmo, que no caso é aqui na base. Ó. Por isso que aqui está errado, que aqui tem que ter um mais. Né? É aqui embaixo, na base que tem que ter uma normal maior. Porque quando ele é aplicado aqui embaixo, a força... Por isso que o globo aqui embaixo ele tem que ser mais reforçado, para que quando a moto passar por aqui por baixo, ela não acabe danificando o globo e tendo algum tipo de acidente. Beleza? E a gente pode fazer também ó, uma análise na altura média. Na altura média, na direção radial, qual é a força que tem? Na direção radial não existe peso, só tem a normal. Beleza? Então, na direção radial, a gente vai ter, ou na altura média, né, a gente vai fazer a resultante radial e só vai ter a força normal. Então, a normal vai ser igual à força centrípeta. Então, a normal vai ser igual a mv ao quadrado sobre r. Né? Então, veja que aqui a gente tem que a normal é igual à força centrípeta mais o peso. Aqui é a força centrípeta menos o peso. E aqui é igual à força centrípeta. Beleza? Então, se a gente faz o globo todo pensando, todo preparado para suportar a força normal que a moto impõe, né? Que a moto impõe sobre o globo aqui embaixo, vai estar tudo ok. Vai estar tudo certinho, porque vai estar tudo seguro, né? Porque aqui é menor e aqui é menor ainda. Beleza?
Então, vou fazer alguns exemplos agora, né? Eu vou falar aqui agora sobre uma, como é que fala? Uma apresentação, né? Um espetáculo que existia, que é que é o Diavolo. Então, em 1901, em um espetáculo de círculo, né? Allo, Daredevil, Diavolo, apresentou pela primeira vez um número de acrobacia que consistia em descrever um loop vertical pedalando uma bicicleta. Então ele descia aqui, ó, de bicicleta, fazia o loop e seguia, certo? Isso hoje em dia o pessoal faz isso com skate, né? Mas tem todo um cuidado com a definição desse loop aqui, né? Com a construção, quer dizer. Então, supondo que o loop seja um círculo, né, de raio R, 2,7 metros, qual é a menor velocidade V que o diávolo pode ter na parte mais alta do loop para ele permanecer em contato com a pista? Então, qual é a velocidade que ele tem que ter para que ele tenha contato com a pista? Porque se ele não tem uma velocidade adequada, ele não consegue ficar preso, né, na circunferência, e aí ele acaba caindo, aí ele acaba se machucando. Então, qual é a velocidade que ele tem que ter para ele estar aqui preso nessa circunferência? Né? Isso é uma forma de a gente utilizar o conhecimento que a gente tem de força centrípeta. Porque a gente pode imaginar assim, eu quero que ele fique preso nessa circunferência. Veja que ele não vai ficar preso. Ele vai passar por aqui e vai sair aqui. Mas enquanto ele estiver na circunferência, todo o estudo que a gente fez de força centrípeta é válido. Então a gente tem que aprender a aplicar isso daqui. O que é que ele quer saber? Velocidade. Não sei se vocês estão percebendo, mas isso daqui é muito parecido com o estudo que a gente fez aqui agora, do globo da morte. Né? Então a gente vai analisar ali no topo o que é que acontece. Quem quiser fazer uma pausa aí no vídeo para poder tentar fazer, pode ficar à vontade. Então, ó, vamos lá. O que é que vai acontecer lá no topo? Ele vai ter a força normal para baixo e a força peso para baixo. Não é isso? Se eu quero saber a velocidade, né, eu vou buscar o quê? Eu vou buscar a força centrípeta, porque eu sei que a força centrípeta tem a velocidade. Então, eu vou fazer a direção, a força resultante radial. Então, ó, de novo, volto aqui, eu sei que ó, daqui para baixo a força radial vai ser para cima, né? Se a força radial é para cima, tudo que está para baixo é negativo. Então, ó, a força N está para baixo, a força F está para baixo, ou a força peso está para baixo. Então, eu tenho aqui ó, menos N menos P igual a menos força centrípeta, que a força centrípeta é sempre voltada ao centro. Beleza? Então, dessa forma, a gente vai ter aqui ó, tudo se somando. E, novamente, aconteceu aqui, ó. Aí, veja. Se eu quero saber a velocidade, o que é que eu faço? Eu vou passar o raio para cá, multiplicando, vou passar a massa para cá, dividindo, né? E depois, ó, o quadrado, eu passo para lá como se fosse raiz quadrada. Então, eu tenho aqui, ó, raiz quadrada do raio dividido por m vezes a normal, mais o peso, que no caso é a massa vezes a gravidade. Certo? Então, eu tenho como obter a força, a velocidade. A velocidade vai ser obtida desse jeito aqui. Mas o que foi que ele solicitou? Ele solicitou qual é a menor velocidade. Quando é que a gente vai obter a menor velocidade? Aqui agora é uma análise física que a gente faz. E a gente vai obter a menor velocidade. A menor velocidade é assim, o sistema crítico, né? O sistema crítico vai ser quando a gente ter que a normal vai ser zero. Por que isso? Porque a gente precisa, né? A gente quer saber assim, caso a normal seja zero, como é que ele ainda fica preso nessa circunferência, né? Então a gente fez o cálculo todo assumindo a normal aqui, e a gente quer saber aqui agora, ó, caso a normal for zero, como é que ele se mantém? Qual a velocidade que ele precisa ter? Aí a gente tomando n igual a zero, a gente só fazer os cálculos, certo? Então, fazendo n igual a zero, essa massa acaba cancelando com essa massa e vai ficar RG, raiz quadrada de RG. Então, o raio a gente já sabe que é 2,7, gravidade é 9,8, raiz quadrada disso vai dar 5,1 metros por segundo. Essa é a velocidade mínima que ele tem que ter para ele chegar e passar em segurança aqui no loop. Beleza? Que fique claro então isso, certo? Então, a análise física como vou dizer assim, principal nesse contexto aqui, certo?
é a gente perceber que a gente assumir o n igual a zero, depois, né, de a gente fazer todo esse desenvolvimento, assegura para a gente que a gente vai estar obtendo a velocidade mínima. Vamos para um outro. Os carros de corrida modernos são projetados de tal forma que o ar em movimento os empurra para baixo, permitindo que façam curvas em alta velocidade sem derrapar. Certo? Essa força para baixo é chamada de sustentação negativa. Quando vocês pegarem outra disciplina falando sobre dinâmica de fluidos, né, essa análise vai poder ser feita facilmente usando a equação de Bernoulli, a equação da vazão, vocês vão ver lá. Então, mas é importante a gente saber só que existe essa força para baixo, né, que empurra o carro para baixo. Então, um carro de corrida pode ter uma sustentação negativa suficiente para ele andar de cabeça para baixo no teto de um túnel, como fez o carro fictício no filme MIB, Homens de Preto. Beleza? A figura ao lado mostra um carro de corrida com massa de 600 kg e em uma pista plana em forma de arco, de circunferência de 100 metros. Devido à forma do carro e os aerofólios, o ar exerce sobre o carro uma sustentação negativa Fs, dirigida para baixo. Ou seja, o carro está se movendo aqui, mas devido, né, aos aerofólios, por isso que o carro de corrida tem todos aqueles aerofólios, aquelas coisas, não é para ficar bonito. Aquilo é para dar essa sustentação para ele ficar cada vez mais preso, né, na pista, para que ele possa fazer as manobras, para que ele possa fazer isso com mais segurança. Então, o coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista é 0,75, né? Supondo que a força sobre os 4 pneus são iguais. Se o carro está na iminência de derrapar para fora da curva, quando a velocidade dele é 28,6 metros por segundo, qual é a força de sustentação? Então, ó, ele dá o raio, que ele deu o raio aqui, ele dá a massa do carro, né? Ele dá o coeficiente de atrito, ele dá a velocidade e ele quer saber a força. Então, se eu quero saber a força de sustentação, o que é que eu faço? A força de sustentação, lembrando, né? Vamos fazer o diagrama de corpo livre para a gente ver. O diagrama de corpo livre é isso daqui, ó. O corpo ele vai estar com normal para cima, né? Normal para cima. Vai estar com peso para baixo. A força de sustentação também para baixo, né? E o que segura ele na circunferência é a força de atrito. Beleza? Força de atrito estática, né? Daquele mesmo jeito que eu falei ali do exemplo que a gente tinha, né? A gente não quer que ele se mova nessa direção, então ele tem que estar estático nessa direção. A força de atrito tem que manter ele parado na direção radial. Então essa força tem que ser uma força estática. Então vamos lá. Se eu quero saber a força S, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise em Y, não é? Se a força F está em Y, eu vou relacionar ela com as forças em Y. Beleza? Então, se eu quero saber a força S, eu vou fazer uma resultante em Y, que vai ficar o quê? Normal para cima, por isso positiva, peso para baixo, por isso negativa, Fs para baixo, por isso negativa, e isso tudo tem que ser igual a zero. Por quê? Porque o corpo não tem aceleração em Y, ele tem aceleração apenas na circunferência. Certo? Na circunferência, né? Nem na direção radial, é na circunferência. Né? E se ainda tiver, né? Que aqui eu estou vendo a aceleração apenas nesse sentido. Se ele tiver com aceleração constante, nem aceleração no sentido radial, no sentido tangencial ele tem. Mas aqui, o que foca aqui, na resultante em Y, a segunda lei de Newton aplicada em Y, resulta aqui que isso aqui tudo tem que ser igual a zero. Mas veja que para eu descobrir então a força Fs, que é o que eu estou procurando, eu preciso saber a normal e o peso. O peso é o mais fácil, que é a massa vezes a gravidade. A normal que a gente vai ter que agora usar o artifício da força de atrito, porque para eu achar a normal, eu preciso relacionar ela com a força de atrito, né? E eu sei que a força de atrito, ela é uma força de atrito estática, e eu quero que o corpo esteja na iminência, né? Aqui, ó, o carro esteja na iminência de derrapar, ou seja, ele tem que estar na iminência de se mover aqui, ó, nesse sentido radial. Então, a força de atrito tem que ser a força de atrito estática máxima. Então, a força de atrito vai ser μs vezes a normal. Desse jeito, eu já consigo relacionar a normal. Mas, para eu descobrir a normal, eu preciso saber quem é a força de atrito. Eu preciso saber o módulo da força de atrito. E aí, para eu descobrir o módulo da força de atrito, eu venho analisar a direção radial.
Segunda lei de Newton na direção radial. Ó. Então, a resultante radial das forças vai ser igual a menos Fs, está aqui ó, a força de atrito, tá vendo? Que só tem ela, né, na direção radial. Então, vai ser menos Fs igual a força centrípeta, que no caso vai ser menos mv ao quadrado dividido por r. Feitinho isso aqui. Então, eu tenho que a força de atrito vai ser igual a mv ao quadrado r. A massa eu tenho, a velocidade eu tenho e o raio eu tenho. Acabou. Não preciso mais de nada. Que agora é só solucionar. Então, como é que vai ficar? Eu tenho segunda lei de Newton aplicada em y. Gerou essa equação para mim. Considerações relativas à força de atrito. Está aqui. E as considerações relativas à segunda lei de Newton aplicada na direção radial. Está aqui. Então, tenho essas três equações e o resultado dessas três equações me trazem isso aqui. Ó. Me trazem que a força vai ser N menos mg, a força S, né, vai ser N menos mg, mas quem é N? N vai ser força de atrito dividido por μs menos mg. Mas quem é a força de atrito? Ela é igual a mv ao quadrado sobre r. Então, a equação fica desse jeito. Quando eu substituo os valores, eu vou achar 663,7 newtons. Né? Lembrando, massa 600, velocidade é 28,6, o mi dado, até esqueci, o mi dado é 75%, né? O raio, cadê o raio? O raio é 100 metros, massa é igual a 600, a gravidade é 9,8. Quando substituir esses valores, fazer a conta, vocês vão achar isso daqui. Beleza, desse jeito a gente achou Fs. Certo? Veja que tem todo o raciocínio. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem voltar ao vídeo, podem olhar direitinho e guarda para apresentar lá. Qualquer dúvida que isso restar ainda, frente a tudo isso, pode levar lá para a nossa aula, então, a sessão de atendimento. Vamos então agora para um outro, que é assim, a curva nas rodovias costumam ser compensadas, né, inclinadas, para evitar que os carros derrapem. Então, quando a estrada está seca, a força de atrito entre os pneus e o piso é suficiente para evitar derrapagens, mesmo sem compensação. Veja o que acontece. Então, a gente tem aqui, ó, que quando o carro está fazendo uma curva, né, normalmente as rodovias, né, as rodovias que é estudado e analisado e visto que é necessário a inclinação, eles fazem essa inclinação para compensarem. Né, para compensarem qualquer tipo de não força existente aqui, para que o carro não derrape. Então, quando a pista está molhada, porém, a força de atrito diminui muito e a compensação se torna necessária. A figura abaixo mostra um carro de massa m que se move com velocidade constante, v de 20 metros por segundo, em uma pista circular compensada com R igual a 190 metros. Então, ele deu o raio, deu a velocidade. Né? Ele está dizendo para a gente aqui ó, que a força de atrito diminui demais. Né? Então, ele está dizendo que a força de atrito vai ser desprezada. Né? Trata-se de um carro normal e não de um carro de corrida, o que significa que não existe aquela sustentação negativa. Então, como é um carro normal, ele não tem aerofólio, ele não tem tudo aquilo que faz com que ele fique preso, né, no chão. Então, se a força de atrito exercida pelo piso é desprezível, qual é o menor valor do ângulo de elevação para o qual o carro não derrape? Então, ó, como é que eles descobrem qual é o ângulo que eles têm que colocar na pista para que evite acidentes? Beleza? Então, como é que a gente faz? Ele quer saber o que? É o θ. Então, ó, aqui é o diagrama, primeiro vamos fazer o diagrama de corpo livre, né? Vamos fazer aqui o diagrama de corpo livre para vocês verem. Porque, ó, se eu quero saber o θ, eu tenho que relacionar ele com as forças. E essas forças, elas têm essa relação já com esse θ. Então, a gente tem que fazer o diagrama de corpo livre para a gente entender como é que funciona. Vamos lá, ó. O corpo está aqui. Veja que está inclinado, então vai ficar como se fosse um plano inclinado. Então, a gente vai ter a direção radial. A força normal, ó, a força normal vai estar inclinada, né? Porque o plano vai estar aqui assim inclinado, ó. Então, a normal vai estar assim inclinada. Então, a normal vai estar assim meio inclinada. A força-peso é sempre para baixo mesmo. Não tem escapatória, ela é sempre na vertical. Mas lembrando que o plano vai estar aqui meio assim, ó. Se o plano está aqui meio inclinado, a normal inclinou o mesmo ângulo do plano.
Então a normal tem uma componente em y e uma componente radial, certo? A componente em y vai ser o quê? Vai ser a normal vezes o cosseno, e a componente radial vai ser a normal vezes o seno. Beleza? Então vamos lá. Se eu quero saber o θ, tanto faz eu relacionar tanto as forças na vertical quanto na radial, no y, quanto na direção radial. Vamos fazer aqui a segunda lei de Newton aplicada na direção radial. Para eu calcular aqui, eu preciso saber o NR. Né? Para eu saber o θ, eu tenho que fazer essas análises aqui e ter o máximo de informação que eu puder. Então, a força resultante em R vai ser menos NR. Está aqui. Ó. Só tem aqui mesmo a componente radial da normal. Então, é menos NR igual a força centrípeta, que no caso vai ser menos mv ao quadrado sobre R. Certo? Então, para eu ganhar a informação aqui, eu preciso saber mais sobre essa NR. Então, a NR ela é N seno, como eu já falei. Eu preciso saber agora quem é a normal. Eu posso saber quem é a normal relacionando agora com a direção em Y. Segundo a lei de Newton, aplicada então na direção de Y. Ou seja, qual a força resultante em Y? Vai ser NY, está aqui, ó, vai ser a componente Y da normal, menos a força peso. Isso tem que ser igual a zero, porque o corpo não se move na direção de Y. Né? Ele não tem aceleração na direção de Y. Prontinho. Para isso eu preciso saber quem é o NY e quem é o peso. O peso a gente já sabe e o NY é N cosseno. Mas, então, o que é que restou aqui dessas duas equações? Veja que eu vou ter uma equação devido a resultante em R e uma outra equação devido a resultante em Y. Então, ó, N seno igual a isso, né, que está aqui em cima, ó, vai ser normal vezes seno mv ao quadrado sobre R e normal vezes cosseno menos mg igual a zero. O que é que eu posso fazer? Eu posso dividir, gente, as duas equações. É como se eu pegasse o mg, passasse para cá dividindo, ou passasse para cá somando, né? Ele passa para cá agora somando, e eu divido as duas equações. Quando eu dividir as duas equações, o n daqui corta com o n daqui, veja que então nem preciso saber o valor da normal. Então isso aqui vai dar cosseno de θ. E essas duas análises aqui vai ser massa, cancela com massa, vai ficar então v ao quadrado dividido por RG. Está aqui, ó. Certo? Então, para eu descobrir o valor de θ, que nesse caso aqui, né, o θ que a gente vai obter já é o nosso θ mínimo, porque é o θ que a gente está querendo descobrir nesse contexto aqui. Então, qual é o valor de θ? É só eu tomar o arco tangente. Se tangente de θ é igual a isso, o θ vai ser arco tangente disso, ou seja, tangente a menos 1, né, dessa construção. V é dado no problema, V é 20 metros por segundo, o raio é 190, né, metros e a gravidade é 9,8. Ao fazer essa conta, a gente acha 12 graus como resposta do ângulo. Então, veja que dessa forma, a gente sabendo qual é a velocidade que os carros passam naquela pista e sabendo o raio, né, o raio da circunferência que aquela pista forma, a gente consegue descobrir qual é o ângulo que tem que ser compensado à pista para que os carros, em momento de chuva, os carros não derrapem e não caiam. Beleza? E não saiam da pista. Espero que até agora vocês tenham visto, né, as aplicações que a gente faz com a força centrípeta, saibam calcular, saibam ver a direção dela. Beleza? Bons estudos para vocês.